Nessa aula nós vamos estudar sobre o uso do dicionário na definição e tradução dos verbos. Essa é uma aula de suma relevância para que você possa entender o que realmente é estudar verbos. Caso você se perca nessa aula, caso você tenha dificuldade, o meu conselho é: não desista. Insista, assiste 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se possível. Lembre-se que a repetição gera perfeição. A excelência não é um hábito, é aquilo que fazemos repetidas vezes. Portanto, essa aula é de suma relevância, principalmente para você que está dedicado em estudar os verbos. Porque se você se perder nessa aula, se você não der atenção devida a esta aula, todo o curso de verbos vai ser difícil para ti, tá bom? Então foca nessa aula. É importante que desde o começo o estudante ou a estudante seja capaz de fazer uma análise de qualquer forma verbal que encontrar na leitura. Então esse é o primeiro passo. Todo o estudante de hebraico que está estudando verbos hebraicos, ele tem que ser capaz de fazer uma simples análise. Pessoal, isso aqui não é uma análise gigantesca. É uma simples análise de um verbo. E a partir daqui, tudo será facilitado para o seu entendimento. O primeiro passo neste processo é isolar a identidade de todos os preformativos e aformativos. Bom, qual o primeiro passo para examinar um verbo? É isolar os preformativos. Ah, professor, o que é preformativo? Prefixo, aquilo que vem antes de um verbo. Conjunção, artigo, preposição, etc. E o que é afirmativo? São sufixos pronominais, aquilo que vem depois do verbo. Então, temos o prefixo, o que vem antes do verbo, e temos o sufixo, o que vem depois do verbo. E o que é que vai restar? Vai restar a raiz do verbo, que é o segundo passo. O segundo passo é reconstruir a raiz do verbo. Então, quando você isola prefixos e sufixos, que aqui o gramático denomina como preformativos e aformativos, o que vai ficar é a raiz do verbo, que geralmente são 3 consoantes. E a partir dessas 3 consoantes, que você vai descobrir a raiz do verbo e você vai procurar no dicionário. Quero ressaltar que no dicionário você não vai encontrar um verbo com prefixos e sufixos, porque isso são reconstruções. Você só vai encontrar a raiz do verbo no dicionário, tá bom? Gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento dos verbos hebraicos. E caso você queira os PDFs de todas as aulas do YouTube, incluído PDFs de verbos, o link do meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. É só clicar que você será direcionado para o meu WhatsApp e lá eu te passo mais informações. Ah, professor, eu queria fazer um curso de verbos diretamente com o senhor. Eu tenho um curso de verbos de 2 formas. Eu tenho na Hotmart, que são aulas gravadas, uma aula liberada por semana, e o link está na descrição aqui do vídeo. É só clicar que você terá mais informações. E também tenho ele de forma online, ao vivo, através da plataforma do Google Meet, onde você estudará diretamente com o professor Marcos Suel. Quer mais informações? Me chama no WhatsApp. O link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Ah, professor, eu queria fazer o curso completo de hebraico. Também tem o curso na Hotmart ou de forma ao vivo. Você escolhe. Quer mais informações? Me chama no WhatsApp. Ah, professor, eu queria fazer um curso apenas de alfabetização. Também tenho. Ah, eu queria fazer um curso de grego bíblico. Também tem, tá na descrição aqui do vídeo. Ah, eu sou pregador, queria fazer um curso sobre como montar sermões, que é a homilética, a arte de pregar. O link está na descrição desse vídeo. É só você clicar, tá bom? E caso você queira mais informações, me chama no WhatsApp. E não esqueça, caso queira o PDF de todas as aulas do YouTube, me chama no WhatsApp, que lá eu te passo mais informações. Ah, professor, eu queria o PDF padrão do curso do senhor completo. Eu também disponibilizo. Bom, quer mais informações? Me chama no WhatsApp lá que eu te explico tudo direitinho.
Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube venha notificá-lo. Como eu lhe falei, o primeiro passo é você isolar prefixos e sufixos. O que é que vai restar? Vai restar a raiz do verbo. Esta será a forma da terceira pessoa do masculino singular do perfeito cali. E isso no caso dos verbos bissilábicos. E o infinitivo construto cali no caso dos verbos monossilábicos. Bom, para que você possa entender isso aqui de uma forma bem simples, eu preciso te explicar detalhadamente, sem pressa. Todos os verbos que aparecem no dicionário, no caso de verbos bissilábicos ou dissilábicos, tanto faz bi ou di, o que acontece? Esses verbos eles já vêm conjugados na terceira pessoa do masculino singular. E é a partir daqui que você faz as devidas conjugações, terceira pessoa do feminino, segunda pessoa do masculino e primeira pessoa comum e etc. Isso para verbos bissilábicos, que possuem duas sílabas. Você sabe que todos os verbos bissilábicos, a primeira sílaba sempre vai ser aberta e vai possuir um cantus gadoli. Isso é regra gramatical. Já a segunda sílaba, ela vai possuir um patá e vai ser a sílaba atônica. Ou seja, sempre a segunda sílaba será a sílaba atônica. Porém, essa sílaba vai ser fechada, com exceção se terminar em alif ou re, que pode ser aberta. Aí o patá será alongado para câmix. Bom, tem uma aula específica onde você vai poder entender sobre isso aqui. Só você procurar uma aula aí que você vai encontrar. Por isso que eu falo, não pula as aulas, vem trazendo em sequência e aí você vai aprender. Já no caso de verbos monossilábicos, ou seja, que possuem apenas uma sílaba, esses verbos eles vêm conjugados no infinitivo, tá bom? Já no caso do verbo bissilábico, por exemplo, ketali. Ketali é ele matou. Ele matou conjugado na terceira pessoa do masculino singular, porque é um verbo bissilábico. Já no caso de verbos monossilábicos, que possuem apenas uma sílaba, eles vêm conjugados no infinitivo, como no nosso português. O terceiro passo é achar a forma da raiz num dicionário confiável para poder determinar o significado do verbo. Bom, existem vários dicionários bons. Aqui eu vou indicar o dicionário hebraico e português, para que você possa ter uma confiabilidade. Mas existem outros dicionários, tá bom? O quarto passo é identificar o tronco ao qual a forma verbal específica pertence. Bom, nesse caso aqui nós estudamos somente o tronco cali até agora, tá bom? Então, até agora tudo que eu ensinei foi o tronco cali, mas existe outros 6 troncos que nós iremos estudar, mas até agora só estudamos o tronco cali. E verificar se é uma forma do perfeito, imperfeito, imperativo, infinitivo ou particípio. Até agora nós estudamos somente o perfeito, tá bom? Então não se preocupe com o imperfeito, imperativo, infinitivo ou particípio. Nós iremos estudar. Foca apenas no que nós estamos estudando agora, que é o perfeito. Logo depois nós estudaremos o imperfeito. Então é de suma relevância que você siga todos esses passos aqui que eu falei. O primeiro deles é isolar prefixos e sufixos. E o segundo é localizar a raiz, que geralmente vai ser 3 consoantes. Ah, professor, quero exemplos. Calma. Primeiro, entenda a regra. O exemplo vai ser bem facinho, tá bom? Onde necessário, deve-se também identificar a pessoa, o gênero e o número da forma verbal analisada. Então, basicamente é isso aqui. Quando você isola prefixo e sufixo, sobra o quê? A raiz do verbo. Um sufixo ele vai identificar o quê? Vai identificar exatamente a pessoa. O gênero vai identificar se é masculino ou se é feminino. E o número se é singular ou se é plural, né? E no caso a pessoa aqui é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural, tá bom? Basicamente é isso aqui. Finalmente, com base em toda essa informação, a forma verbal pode ser definida e escrita por extenso e traduzida. Bom, todos os exemplos dados aqui
são forma do perfeito Kali, de verbos bissilábicos. Bom, onde está essa informação? Gramática de P.G.H. Kelly, página 119. E aqui nós veremos o exemplo. Então, siga todo esse passo que eu falei para você, que com certeza dará muito certo. Ah, professor, eu queria tanto já saber os exemplos. Não, você precisa entender a regra. Porque não adianta eu mostrar o exemplo sem explicar a regra. Então, entende a regra, traz a regra em ordem cronológica e depois você entende o exemplo, tá bom? Agora sim, eu vou te dar um exemplo. Mas toda essa informação aqui está na gramática de P.G.H. Kelly, página 119. Inclusive, é essa gramática que eu uso no curso de verbos hebraicos. Temos aqui um texto bastante conhecido. E observe que de azul nós vamos ter o nosso verbo, exatamente ele aqui que nós vamos colocar em prática toda a teoria. E de amarelo aqui nós vamos ter o versículo. Ou seja, todo esse aqui é o versículo bíblico. Mas o foco está aqui, ó, de azul. É aqui que está o verbo e é aqui que eu vou trazer as explicações devidas para que você possa entender. Temos aqui o texto. Ve'avidu et Adonai Elohechem. Ve'avidu et Adonai Elohechem. Que significa, e eles serviram ou servirão ao Senhor, seu Deus. Jeremias, capítulo 30, versículo 19. Então vamos lá. Foca exatamente aqui, ó, nesse verbo. Foca nele, que é ele que nós vamos entender aqui. Então preste atenção, qual o primeiro passo? O primeiro passo é eu isolar prefixos e sufixos. A pergunta que eu te faço, nesse verbo ve'avidu, existe algum prefixo? Existe a conjunção vav. Ó, o vav conjuntivo, significa i, né? É uma conjunção. Então vamos isolar ele. Tá aqui, ó, tá isolado. Pronto. Aí a pergunta é, depois, existe algum sufixo nesse verbo? Existe. Existe isso aqui, ó. Que é exatamente um sufixo pronominal, a terceira pessoa do plural, tá bom? Que significa eles ou elas. Então, nós excluímos. Aí a pergunta que eu te faço é, o que foi que restou aqui? Restou aqui 3 consoantes. 1, 2, 3. Ou seja, essa é a raiz do verbo. Quando nós isolamos o vav conjuntivo e o shurik, que é o sufixo pronominal, restou 3 consoantes. Então, ein, vit e dalit é a raiz do verbo. Então, esse verbo aqui, ele significa o quê? Servir. Só que, como eu te falei, ele não vem conjugado no infinitivo. Vem conjugado na terceira pessoa do masculino singular. Como que eu vou falar? Ele serviu. Ou seja, no masculino singular, tá bom? Ele serviu. Só você prestar atenção que eu falei que um verbo bissilábico no tronco Kali, no caso aqui é avadi. Avadi é a raiz do verbo, é um verbo que está no tronco Kali, um verbo bissilábico. Por quê? Porque observe que o Ain aqui, ó, tem um campus gadol. Então, uma sílaba para ser aberta, ela precisa de uma vogal longa. Então, aqui tem uma vogal longa. Toda a raiz que está no tronco Kali, a primeira sílaba vai ser aberta e vai possuir um campus gadol. Professor, quem falou isso? O gramático. Kellen, que é um excelente gramático, ele falou isso. Isso aqui não é eu que estou falando, é uma regra gramatical. E a segunda sílaba, ela vai possuir um patá. No caso aqui, ó, avadi, né? Aqui tá com shivá, mas aqui no dicionário vai estar exatamente aqui, ó, um patá, né? E o dalit fechando esse patá. Então, a sílaba fechada, onde a sílaba tônica vai ser vad, tá bom? Avad, ó, avad. Então, a sílaba tônica vai ser exatamente aqui. Se por acaso essa segunda sílaba terminasse em alif ou re, essa sílaba seria aberta. E esse patá seria alongado para um campus gadol, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Mas aqui você vê que o verbo está construído, está com conjunção, com a terminação, que é um sufixo pronominal, exatamente a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Então, basicamente é isso aqui para que você possa entender. Então, vamos lá. Eu já identifiquei
a conjunção, excluí, que no caso é o prefixo, e já identifiquei a terminação, aqui que no caso é um sufixo pronominal. Então, o que me restou foi 1, 2, 3 consoantes. Então, essas 3 consoantes é a raiz do verbo, que na lógica, no dicionário, vai estar exatamente um ani, um campus gadol, um vet, um patá e um dalit, avad, que é ele serviu, terceira pessoa do masculino singular. Mas nesse caso aqui, está significando o quê? E eles serviram ou servirão, tá bom? Como eu te expliquei, conjunção VAV aqui, ó, e aí aqui, ó, com o sufixo pronominal eles, mais o verbo servir. E eles serviram ou e eles servirão. Basicamente é isso aqui. Bom, e para ficar mais didático ainda, tudo isso aqui eu já falei, mas eu gosto de uma aula bem didática. Então eu deixei por escrito para que você possa ler e entender. O verbo é a primeira palavra nessa oração, como eu acabei de explicar. Se removemos o prefixo, que é a conjunção VAV, como eu expliquei para você, e o afirmativo SHURK, que é a terminação, ou seja, o sufixo pronominal, vai sobrar o quê? Sobra 3 consoantes, que é ein, vet e dalit, tá bom? A partir das quais podemos reconstruir provisoriamente a raiz do verbo, como eu te expliquei. Só estou lendo aqui para que você possa entender. Em analogia a verbos semelhantes, a raiz deveria ser avad. Lembra que eu falei aqui, ó, avad, que é um ani, um campus gadol, um vet, um patá e um dalit? Exatamente o que o gramático está falando aqui. Se procurarmos esta raiz no dicionário hebraico-português, né, daqui para frente referido como DHP, que é a sigla que significa Dicionário Hebraico-Português, a encontraremos na página 171 com o significado de trabalhar ou servir. Portanto, esta forma deve ser definida e traduzida como segue. Ou seja, eu vou te mostrar aqui como você vai definir e traduzir esse verbo. Eu percebo que não é difícil, é questão de prestar atenção, tá bom? Então, como você vê a setinha aqui apontando para o verbo veavedu, né, que significa e eles serviram ou e eles servirão. Vamos lá. Como é que nós vamos tratar esse verbo aqui? Como terceira pessoa comum, do plural, no tempo perfeito, no tronco cali, mais a conjunção VAV, que é o prefixo. Bom, como que eu explico isso aqui de forma mais didática? Eu vou te explicar de uma maneira que, na verdade, eu já expliquei. Eu só vou aqui repetir para que você possa entender como que se chega nessa conclusão. Terceira pessoa comum do plural perfeito cali mais a conjunção VAV. Primeiro temos aqui a conjunção, que significa é o VAV conjuntivo. E aqui nós temos o SHURK, que é a terminação da terceira pessoa do plural, que significa eles ou elas. Então perceba que aqui eu já tenho a pessoa e já tenho o gênero. Está significando eles, tá bom? Eles masculino, que pode também ser elas. Aí o que vai acontecer agora? Para que eu chegue no tempo perfeito e o tronco cali? É simples. Sabe o que vai acontecer? Eu identifiquei a raiz ein, vet e dalit. Eu vi que a primeira sílaba aqui, que no caso é um ani, um campus gadol, já dá indício que esse tronco é um tronco cali. Por quê? Porque todo verbo no tronco cali vai começar a primeira sílaba com campus gadol. E quando se chega nessa conclusão que eu estou falando para você, eu já sei que abaixo do vet aqui vai ter um patá, tá bom? Vai ter um patá. Então, o que é que vai acontecer? Esse verbo no dicionário vai ser avad. Avad, que é ele serviu. Terceira pessoa do masculino singular. Então, em suma, resumindo, para que você possa entender, quando eu chego na conclusão da terceira pessoa comum, plural, do tempo perfeito do tronco cali, então é exatamente essas análises que eu faço para identificar tudo isso. Bom,
Se fosse um outro verbo, seria diferente, seria um outro tronco, um nifale, um piele, um puale, ritpaele, rofale, rifile, etc. Mas como até aqui nós só estudamos e estamos estudando o tronco cali, então basicamente é isso aqui. Eu sei que é um tronco cali. Eu não preciso olhar numa gramática ou num dicionário, no meu caso falando como professor. Por quê? Porque eu sei que um verbo para estar no tronco cali, primeiro, ou ele tem que ser bissilábico ou monossilábico. No caso bissilábico, o que é que vai acontecer? A primeira sílaba sempre vai ter um campus gadole. Isso aqui é regra. A segunda sílaba vai ter um patar, que vai ser fechada e vai ser acentuada, podendo ser aberta, se terminar em alif ou re. Aí esse patar vai ser alongado para um campus gadole. Você está entendendo isso aqui? Então, só por isso eu já sei que esse verbo está no tronco cali e que ele é perfeito. Tá bom? Ah, e se fosse imperfeito? Não, o imperfeito a gente não estudamos. Então não me faça perguntas daquilo que você não estudou e daquilo que eu não ensinei. Eu estou ensinando aquilo que exatamente você precisa agora. Nós vamos estudar um imperfeito. Mas para que você possa entender isso aqui, é de suma relevância que você memorize os sufixos pronominais, tanto do singular como do plural. Porque se você não memorizar, vai ficar difícil para ti, tá bom? Mas em suma é isso aqui. Então, para terminarmos essa aula com chave de ouro, a oração inteira deve ser traduzida assim: e eles serviram ou servirão ao Senhor seu Deus. Jeremias capítulo 30, versículo 9. Espero que essa aula tenha ficado bem didática e que realmente você tenha aprendido. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Compartilhe essa aula para seus amigos, para pessoas que você acha que necessita ver essa aula, inclusive professores também. Nos ajude a crescer não só na graça, mas também no conhecimento. E de repente você gostou da aula, professor, que aula maravilhosa, e você quer contribuir, quer ser um patrocinador do canal. É simples, é só você clicar na opção valeu, nos ajudando com o valor da sua parte, ou simplesmente se tornando membro do canal, que também nos ajuda muito. E aí você vai ter várias vantagens, você verá vários vídeos aí que estão apenas para membros. E se não, você pode entrar em contato comigo através do link que está na descrição desse vídeo, tá bom? E lá você pode enviar uma oferta de coração, aquilo que você sentir no coração, tá bom? E caso você queira todos os PDFs de todas as aulas do YouTube, entre em contato também comigo. O link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Ah, professor, eu queria o PDF do curso que o senhor dá para os alunos. Bom, aí é uma outra questão que também eu disponibilizo. É só você entrar em contato comigo e eu te passo mais informações. Shalom Adonai.